Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel da disciplina de termodinâmica, tá? Na aula de hoje a gente vai falar sobre entropia, tá? Inclusive a entropia ela vem do que nós vimos na aula anterior, que é a segunda lei da termodinâmica. Pessoal, esse é um assunto bem complexo, então assim, eu preparei esse material para vocês, mas eu vou tentar pincelar da maneira mais compacta possível, então eu peço que além da aula vocês leiam o material que eu estou passando para vocês, porque é um assunto um pouquinho complexo, tá? Bom, pessoal, então, basicamente, eu vou quebrar essa aula aqui teórica em duas. A primeira, no qual eu vou falar sobre a entropia, né, da onde que ela vem. E a segunda, sobre como a gente pode estimar a entalpia e como a gente pode, inclusive, calcular um termo aí que a gente chama de geração de entropia, tá? Bom, pessoal, então o Clausius, ele depois que veio, né? Na verdade, Clausius, ele veio junto ali com Rankine, né? Investigando um pouco mais sobre a segunda lei da termodinâmica, tá? Então, ele tentou, né, quantificar uma propriedade termodinâmica capaz de medir o que? Lembra aquelas irreversibilidades que nós falamos nos exercícios anteriores? Então, essas irreversibilidades, ou seja, energias que elas se perdem sem com que a gente consiga aproveitar, ok? Então, a desigualdade de Clausius, pessoal, ela é dada por essa expressão aqui que vocês estão vendo. Como o próprio nome já diz, é uma desigualdade, porque ele está falando... Isso aqui, pessoal, esse símbolo, eu não vou entrar muito em detalhes, mas seria uma integral cíclica. Ou seja, a gente vai aplicar essa desigualdade de Clausius em algo cíclico, tá? Por exemplo, uma máquina térmica, um refrigerador. E nesse ciclo a gente vai observar todas as transferências de calor que existem a determinadas temperaturas. Então é o que está sendo denotado aqui pela desigualdade de Clausius. Só peço desculpa, pessoal, que eu acabei esquecendo de abrir aqui o OpenBoard para a gente facilitar aqui. Bom, então, pessoal, vamos analisar a desigualdade de Clausius para uma máquina térmica de Carnot, tá? Então, ó, vamos lá copiar e vamos supor que isso aqui é uma máquina térmica de Carnot, ok? Então, eu vou colocar aqui e eu vou colocar a nossa desigualdade de Clausius aqui do lado para a gente interpretar o que seria, como a gente identificaria isso aqui, tá? Então, lembrando, pessoal, que isso aqui é para uma máquina térmica de Carnot, ou seja, uma máquina térmica ideal, né? Ou seja, é a máxima, uma máquina térmica que ela estaria produzindo o máximo de potência possível decorrente de uma fonte quente e uma fonte fria, tá? Bom, pessoal, nós já vimos lá da primeira lei da termodinâmica que se a gente aplicar a primeira lei para um ciclo, nós chegaremos que o trabalho gerado, né, produzido por essa máquina térmica vai ser o QH menos o QL, ok? Só que esse trabalho, pessoal, é o trabalho porque tem esse heavy aí de reversível. Ou seja, se ele é um trabalho reversível, portanto, ele é o que? O máximo de trabalho que vai ser gerado aqui no nosso sistema. Eu não vou ter nenhuma máquina térmica que opere entre esses mesmos reservatórios térmicos que gere um trabalho maior do que o trabalho reversível. Tudo bem? Ok, pessoal? Então, para a gente quantificar, vamos imaginar que aqui é 2 kW e aqui é 1 kW. Então, nosso trabalho reversível ele daria o quê? 2 menos 1, que daria 1 kW. Ok? Vamos aplicar a desigualdade de Clausius. Ó.
Aqui ele vai analisar as transferências de calores a temperaturas que eles estão sendo transferidas. Lembrando, né, que o que é transferido para o nosso sistema é positivo e o que é perdido para o sistema é negativo. Portanto, esse trabalho aqui do QL ele é negativo e esse trabalho do QH ele é positivo, ok? Então, se a gente aplicar aqui a desigualdade de Clausius, o que a gente vai ter? Ó? A gente tem o QH, que ele está sendo transferido da fonte quente. E nós vamos ter o que? O QL, só que ele é negativo, sendo transferido da fonte fria. Ok? Ou seja, né, ó, é a mesma coisa que eu ter o que? O QH sobre o TH menos o QL sobre o TL. Ok? Não sei se vocês se recordam, mas quando a gente tem uma máquina térmica de Carnot, né, pessoal? Lembra, o QH sobre o TH era igual ao QL sobre TL, tanto que a gente substituía, lembra? Quando chegava lá na eficiência, que ficava 1 menos, perdão, acho que é QL sobre QH, ó. Se a gente vier daqui, ó, né, ó, QL sobre QH é a mesma coisa que TL sobre TH, ok? E aí por isso que a gente substituía aqui pelo TL sobre TH. Lembrando que isso é válido, pessoal, somente quando a gente está analisando uma máquina de Carnot, ok? Então, ó, se um é igual ao outro, se eu subtrair, isso aqui vai dar zero, ok? Então, para uma máquina de Carnot, a desigualdade de Clausius é nula. Então daqui, pessoal, a gente tira uma informação muito importante. Isso significa que quando, né, no meu ciclo existem apenas processos reversíveis, ou seja, eu não tenho perdas e irreversibilidades, a desigualdade de Clausius é nula, ok? Importante, né? Isso é bem importante. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Vamos analisar a mesma coisa. Vamos imaginar que a gente tem aqui uma máquina, tá? Só que agora ela não é uma máquina de Carnot, ela é uma máquina real. Então veja que aqui eu vou ter um trabalho irreversível sendo gerado, tal forma que o trabalho irreversível ele vai ser sempre menor que o reversível. Por quê? Porque no irreversível eu tenho perdas, no anterior não. Então eu consegui extrair tudo, aqui não. Então aqui a gente vai ter uma máquina térmica real, ok? Então o que eu vou fazer, pessoal? Vou dar números, igual a gente fez, para vocês não ficarem perdidos. Ó. Então vamos lá. Vamos imaginar que aqui é 2. Ó. Se aqui tinha dado 1, pessoal, eu vou supor que aqui, por exemplo, é, sei lá, 0,8. Então deu um pouco menor, né? Então, se a gente aplicar aqui a primeira lei, a gente vai ter, eu vou chamar esse QL' que vocês vão ver que ele vai dar igual, que o trabalho gerado, como é um ciclo, né, uma máquina cíclica, é o QH menos o QL'. Então, o meu QL', pessoal, se eu fosse isolar aqui da minha igualdade, ficaria o meu QH menos o meu trabalho irreversível, ok?
Então, se a gente for mensurar aqui em termos de valores, seria o quê? 2 menos 0,8, que daria 1,2 kW. Então, o que é interessante da gente notar aqui? Na máquina térmica real, o trabalho ele diminui e o QL aumenta. Então, o QL da máquina térmica real ele vai ser sempre maior do que o da reversível, ok? E aí, vamos aplicar novamente a desigualdade de Clausius, né? Vamos ver o que vai dar. Ó. Novamente, a gente tem o QH com o TH. E agora, o QL' dividido pelo TL. Ó. Só que, ó, o que a gente comentou? Lembra que naquele caso ali da máquina térmica de Carnot, isso aqui dava zero? Só que agora, pessoal, lembra? O QH é o mesmo, o TH é o mesmo, o TL é o mesmo, só que o QL' ele aumentou. Né? Ó, antes era 1, agora passou a ser 1,2. Portanto, pessoal, a gente pode afirmar que quando a gente juntar esses dois termos aqui, isso aqui, essa parte negativa ela é menor. Portanto, a desigualdade de Clausius dá menor que zero. Olha que interessante. Então, ó, para máquinas reais, né, a desigualdade de Clausius é menor que zero. Ok? Ou seja, para qualquer máquina que não seja de Carnot, né, ou seja, que apresente irreversibilidades, a desigualdade de Clausius é menor que zero. Beleza? Olha que interessante. E aí, pessoal, então aqui a gente provou porque a desigualdade de Clausius é menor ou igual a zero. Então tem toda essa análise aqui, tá, pessoal? E aí qual que foi a ideia, né, do Clausius? Pô, trabalhar com uma desigualdade é ruim, né? Não sei se vocês lembram de inequação aí que vocês viram em outras disciplinas ou na matemática. É mais chato de você trabalhar, né? Dificulta um pouco. Então o Clausius pensou, vou transformar essa desigualdade numa igualdade, tá? Como que ele fez isso, ó? Vamos lá pensar, ó. Então a gente sabe que a desigualdade de Clausius é essa aqui, né, ó? É menor ou igual a zero. Ó, se ela é menor ou igual a zero, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e somar um termo qualquer que, quando ela é menor que zero, eu somo ele e aí ele dá o quê? Zero. Ok? Né? Ó, por exemplo, naquele caso aqui, ó, deu menor que zero. Se eu somar o número que deu menor que zero aqui, ele dá uma igualdade, não é, pessoal? Daí que vem a entropia, tá, pessoal? Então, esse número aqui, ele foi chamado, tá, de entropia gerada, tá? Tá? Que a gente quantifica pela letra S, e aí é SGER, ok? Pode ser entropia ou pode ser taxa de entropia, tá, pessoal? Por quê? Porque se a gente analisar só os calores, né, aí vai ser somente o quê? A entropia. Agora, se eu considerar as taxas de transferência de calor, aí vai ser o quê? A taxa de geração de entropia. Ok? O que é interessante da gente notar, tá? Que quando eu tenho processos reversíveis,
Lembra, eu não tenho perdas. E aí a desigualdade do Clausius já dava zero. Então, para esse caso aqui, a entropia gerada ela é zero. Né? Por quê? Porque a desigualdade de Clausius já dava zero. Agora, quando eu tenho processos irreversíveis, ou seja, reais, né, a minha entropia ela é maior que zero. Então, daqui, pessoal, a gente consegue chegar à conclusão que a geração de entropia ela vai ser sempre uma grandeza maior ou igual a zero. Ela vai ser zero quando eu não tenho irreversibilidades e maior que zero quando eu tenho. Tá? E uma outra coisa importantíssima é que essa geração de entropia ela vai de uma certa forma medir o quanto de perdas eu tive. Então eu acho que é bem entendível aqui a todos que quanto maior o SGER, significa que eu estou mais longe da máquina de Carnot. Portanto, quanto maior o meu SGER, significa que mais eu estou tendo perdas que eu não estou conseguindo aproveitar. Tá? Então, o SGER ele pode ser quantificado como uma métrica para avaliar se você está tendo um bom aproveitamento aí na sua máquina, no seu processo termodinâmico. Então, quanto menor o SGER, menos irreversibilidades, vou colocar perdas, estão ocorrendo no processo termodinâmico. Portanto, há um melhor aproveitamento de energia. Ok? Unidades, tá, pessoal? Se a gente falar aqui do SGER, ó, veja que ele é proporcional ao Q pelo T. Então, a unidade dele, o Q é o quê? Em watt. E o tempo? E a temperatura, perdão, em Kelvin. Oh, o Q é em Joule, né, pessoal? Então, é em Joule por Kelvin, ok? Já a taxa de geração de energia, aí ela é proporcional ao quê? A taxa de calor, que é em watt, sobre a temperatura, em Kelvin. Ok? E se eu quiser determinar a propriedade intensiva, aí eu divido pela massa. Ok? Então, pessoal, é basicamente isso aqui que eu tenho enunciado, tá? No começo aqui da nossa apostila, tá? Desse slide aqui, tá? Bom, e o que acontece? Alguém, né, teve uma ideia, não vou me lembrar agora o estudante, né, o aluno, se isso aqui é uma coisa tão importante, será que esse termo aqui ele pode ser considerado uma propriedade termodinâmica? Será? Tá? Então, como já tinha a geração de entropia, né, notou-se, né, que fazendo medidas, né, mensurando isso experimentalmente, que que esse termo ele poderia ser uma variação de uma propriedade termodinâmica. E essa variação de propriedade termodinâmica foi o que originarizou a entropia, que é a última propriedade termodinâmica que nós vamos ver aqui no curso de Termodinâmica 1. Tá? Então veja que uma variação, que a desigualdade ali de Clausius, ela é dada por uma variação infinitesimal de entropia, né? Se a gente integrar aqui, a gente vai ter que uma variação de entropia é o que? É a taxa, perdão, pessoal, aqui em termos de taxa, tá? É a taxa, são a soma das taxas de transferência de calor em relação à temperatura, tá? Isso aqui é proporcional, tá? Isso aqui foi provado experimentalmente, sendo o S considerado a entropia, porque veio justamente
da ideia da entropia gerada que eu passei para vocês, tá? Só que normalmente o que acontece? Isso aqui ele é uma propriedade extensiva, porque tá o que? Vocês se recordam, mas o Q ponto ele está relacionado com a vazão, né? A quantidade de substância. Então é comum a gente utilizar a entropia específica, que é a entropia dividido pela massa, ok? E aí isso aqui vai dar uma unidade. Perdão, pessoal, isso aqui não é em termos de taxa, não, tá? De Joule. É Joule por Kelvin, né, pessoal? Só que tem a massa agora, então tem o quilograma da massa, ok? Beleza, pessoal? Tá bom? Então é basicamente isso. E o que é interessante disso aqui, ó? Se eu tiver um processo reversível, a gente viu que aquele termo ali da esquerda, que é a desigualdade de Clausius, ele é nulo, não é? Se ele é nulo e ele é proporcional à variação de entropia, a gente pode falar que a variação de entropia ela também é nula. Ou seja, a entropia que eu tinha antes de ocorrer o processo dinâmico é igual a depois. E aí, a gente pode falar que o que está ocorrendo ali é um processo isentrópico. Essa parte, pessoal, ela é muito importante, porque isso vai fundamentar muitos ciclos, análise de muitos sistemas que vocês vão ver aí para frente no curso, como por exemplo motores de carro, sistema de geração de potência, ciclo de refrigeração, porque vão ter, de uma maneira ideal, alguns processos eles vão ser analisados como isentrópicos. Então, pessoal, quando falar de processo isentrópico, a gente tem que ter duas coisas em mente. Né? Ó, tem que ter várias coisas. Primeiro, não há irreversibilidades no processo. Ou seja, não tive perdas. Segunda coisa, a entropia gerada é nula, né? Lá da desigualdade de Clausius. E a terceira, pessoal, é que a entropia é constante. Ou seja, a entropia que eu tinha antes do processo, depois do processo continua a mesma. Beleza, pessoal? Então, ponham isso em mente, tá? Eu sei que é um pouquinho chato. Tem aqui o material da apostila para vocês darem uma olhada. Dêem uma olhada no vídeo novamente. Dê uma olhada na apostila. Pesquisa na internet. Mas é basicamente isso que eu tenho para dizer na primeira parte da nossa aula. Obrigado e até a próxima aula.